uma semana de véspera de eleição, uma das eleições mais acirradas dos últimos anos. No Brasil, eu desconheço uma eleição mais acirrada desde a redemocratização. E, atualmente, a gente observa, Dandara, muitas discussões em grupos de família, conflitos em redes sociais, incertezas nossas sobre o futuro da educação, da saúde, da cultura, da moradia, e até chegamos ao ponto de ter medo de usar adesivo do candidato e até desgaste para qualquer conversa. Essa última semana a gente tem observado isso mais drasticamente do que a gente já observava. Quase todos os brasileiros estão vivendo isso de alguma maneira nesse período eleitoral. Está de longe a eleição mais violenta e permeada de desinformação e fake news da história do país. E é quase impossível não sentir nada na mente. É quase impossível não sentir os efeitos dessa fase tão turbulenta. Estudos da Associação Americana de Psicologia mostraram que em 2020, durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, quando vivemos uma polarização parecida com a que vivemos agora, aqui no Brasil, 68% dos eleitores americanos apresentaram maior vulnerabilidade em ter sintomas de transtorno psiquiátrico, como ansiedade e depressão, vinculados aos sentimentos e emoções diante do clima acirrado das eleições. Você, ouvinte, já parou para pensar como anda a sua saúde mental na reta final das eleições? Então nós fomos provocados a trazer esse assunto hoje, um assunto muito importante, que é saúde mental no final das eleições. Esse é o saúde de hoje, esse é o assunto de hoje do saúde e bem-estar. E para entendermos melhor, né, Dandara, como está o pleito eleitoral que atinge o emocional de todos nós recebemos hoje, com muita honra, o psicólogo, neurocientista, professor e membro do Núcleo de Neuromodulação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Dr. Kleber Fialho. Muito bom dia, Kleber. Bom dia, Dr. Rodrigo Guedes, que excelente introdução. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos em cidades diferentes. Ouvindo muito bem, Kleber, muito bem. Olha, é um prazer também estar falando sobre esse tema. A competentíssima jornalista, radialista Dandara sempre traz temas relevantes. Acompanho o trabalho dela já há bastante tempo. Parabéns aí por esse quadro, que eu acho que é importante para quem está aí no trânsito, para quem está ouvindo falarmos sobre saúde mental. E você foi muito preciso, doutor Rodrigo, sobre o comentário sobre essas questões que nós estamos vivendo. Eu trabalho com saúde mental há quase 25 anos e eu nunca vi situações parecidas, né, como que nós estamos vivendo. Dentro do consultório, inclusive. Trabalho com neuroreabilitação, trabalho com treinamento cerebral, codificações de comportamento. E o adoecimento ele está impactando não só adultos, mas principalmente crianças. Claro que a gente tem aí um choque de geração, a gente pode falar um pouco o que é que a gente está vivendo aí pela inundação de informações, mas eu posso atestar de cátedra, que efetivamente esses últimos 5 anos são anos muito, muito atípicos e que fizeram um dano muito, muito grande à saúde mental coletiva. E eu tenho uma preocupação pelo devir, pelo que está ainda por acontecer. E a gente pode até conversar um pouco sobre isso para a gente poder explicar aos ouvintes como se prevenir de um adoecimento que pode ser silencioso, perto do Dr. Rodrigo Guedes, mas pode ter um dano muito grande. E a gente está vendo aí as situações que estão impactando na nossa sociedade. Perfeito, Kleber. Só para lembrar os ouvintes, o 999476363, nossos canais estão abertos aqui para aproveitar a grande expertise do Dr. Kleber, esse grande especialista no assunto de saúde mental, e ainda mais nesse período que perpetra a nossa vida atualmente, que é as eleições, que são as eleições. Kleber, você vem falando na sua introdução que nos últimos 4 ou 5 anos você vem percebido essa piora da saúde mental das pessoas relacionada a essa polarização política. E esse movimento certamente não é só brasileiro, a gente vê um acirramento dessa polarização política, entre aspas, o que dizem que é a esquerda, entre aspas, o que dizem que é a direita.
E não só isso, uma ascendência de movimentos extremistas no Brasil, no Brasil e no mundo, de ambos os espectros. A que você considera esse ineditismo, desse impacto da saúde mental com essas situações e essa relação com a situação política no Brasil e no mundo? Doutor Rodrigo, caros ouvintes, a situação da saúde mental, ela não se restringe somente a uma questão ideológica. A gente precisa entender o que está acontecendo com o mundo, né? Um resumo muito claro que seria um tema para uma pós-graduação inteira, não só para uma entrevista, mas a gente tem que vincular a saúde mental também a uma questão econômica. Depois da revolução tecnológica, o mundo passou e aí o mundo capital, o mundo de quem domina os meios de produção. Nós somos, digamos assim, reféns dentro de uma estratégia de preservar alguns modelos econômicos. E nós tivemos uma revolução no sentido de abalar o sistema do capital da reserva financeira, reserva de ouro, reserva de dinheiro, que é uma reserva esgotável no ponto de vista, assim, no sentido de que existe um acordo para saber o que é essa reserva cambial no mundo. E o capitalismo, não sei se os ouvintes se recordam, com a questão da evolução tecnológica, o capitalismo ficou um pouco abalado, porque nós, inclusive com a questão de criptomoedas, com questões de invasão de informações, e a mercadoria mais preciosa passou a ser a informação. Por isso, o crescimento de grandes redes sociais, de grandes redes que detêm a informação. E aí a informação da população e os dados, por isso que as grandes empresas de tecnologia, de celular, têm esses dados. E eu também acompanho um pouco, eu sou uma pessoa que fui um dos primeiros a escrever sobre questões de dependência virtual, relacionamento virtual. Acompanhei um pouco a evolução de como que isso impactou na saúde mental também. Então, Rodrigo, não é uma questão tão simples de se explicar e perpassa um pouco sobre essa questão de como que nós manipulamos informações. E aí o poder político, a questão da decisão política passa para quem detém essas informações. E aí a eleição passou a ser determinada não só pelo poder econômico, mas também pelo poder de informações. Só que as informações, elas também são mediadas pela mentira, pela desinformação, ou seja, pelo aquilo que você pode influenciar o outro e manipular. Então a gente tem agora estudos de tendência, de como que as pessoas tendem a se comportar. E existe um determinismo também comportamental. O perigo disso tudo é que nós somos tratados como rebanhos, como gado, como pessoas que são colocadas para um lado e para o outro a depender dos interesses. E essas informações, elas fazem um mal muito grande, essas desinformações, porque mexem nas crenças. E aí a crença e o pensamento é o que alimenta a nossa saúde mental. E a crença na realidade, na verdade, ou seja, com os fatos que estão... Nossa saúde, ela é aderente a fatos concretos. Então, quando a gente começa a confirmar aquilo que a gente pensa, a gente começa a ficar confortável, satisfatório. Quando não há essa confirmação daquilo que a gente pensa, a gente começa a adoecer, porque a gente começa a viver num mundo imaginativo, fantasioso. E a gente está tendo uma quantidade de informações como nunca antes vista na história da humanidade. Então, aquilo que eu via de adoecimento gradativo, porque o adoecimento mental, para os ouvintes entenderem, é digamos assim, é a exacerbação do normal. Eu costumo dizer em psicopatologia que tudo é normal. Fome, sentir sede, não sentir fome, dormir, não dormir, gostar de sexo, não gostar de sexo, ficar triste, ficar deprimido, ficar com raiva, não ficar com raiva. A grande questão do adoecimento é quando isso se torna intenso e frequente, quando essas características se tornam intensas e frequentes. E esse contínuo começa a adoecer porque o sujeito fica fixado dentro de um padrão. E aí é difícil fazer a reversão. Só que eu nunca vi tanta situação conjunta ao mesmo tempo. Então, quadros em que a gente tem depressão, ansiedade, estresse pós-traumático,
violência, despersonalização, a pessoa perder a personalidade, alucinações, quadros psicóticos. Eu nunca vi isso em tão pouco tempo em pessoas, inclusive mesmo em indivíduos. Então, isso está acontecendo muito frequente. Pois é, você fez uma colocação muito precisa, inclusive baseada em cátedra, em termos de estudos científicos. E você falou sobre a quantidade de informações que a gente nunca viu na história da humanidade. Só que essa quantidade de informações não é acompanhada da qualidade da informação. E aí nós temos a evidência das redes sociais, principalmente as de rápido acesso, como o WhatsApp, em que se lida com a desinformação, que são as fake news, que feitas de forma proposital e direcionada através de estudos linguísticos, de comunicação, para induzir as pessoas, como você falou, como rebanhos mesmo, para determinados segmentos, para determinadas crenças. A que você, isso é uma pergunta pessoal, a que você acredita que pessoas cultíssimas, com formação cultural relevante, percam um senso crítico em prol de uma mitificação de um político, percam o senso crítico mínimo até para uma discussão e que se não possa nem discutir de forma saudável coisas que são tão fáceis de se discutir. A que você acredita nesse momento dessas pessoas, inclusive engenheiros, jornalistas, enfim, ao ponto de fazerem praticamente, às vezes, uma seita em relação àquele ideal? É multivariado, mas um dos vetores principais é a questão da confirmação de uma crença, do choque de crenças e da necessidade de se confirmar uma crença. O que seriam essas crenças? O sujeito ele tem arraigado dentro do seu componente psicológico, mental, um sistema de que ele precisa acreditar para se fortalecer. E isso tem muito a ver com personalidade, doutor Rodrigo. E a gente tem um conjunto de características que a gente pode diferenciar, o que seria a personalidade de um sistema político inclusivo, participativo, em que permite com que pessoas possam compartilhar informações e que isto, de algum modo, possa agregar outras pessoas de diferentes crenças, valores, orientações sexuais. Então, um sistema político democrático, e que a gente vê que é um caminho que se tenta construir de um lado, no caso que você colocou dentro da polarização, em que se pode incluir pessoas relacionadas a LGBTQI+, indígenas, sistemas econômicos mais solidários, uma discussão democrática preservando as instituições democráticas do país. Contudo, por outro lado, se você tem um viés de personalidade em que existe uma seleção, em que existe uma preservação de um certo culto ou crença neopentecostal, pseudo-cristã, uma ideia armamentista, um assédio às instituições democráticas, enfim. Você tem isso muito dito, muito claro. Aí você fala, por que algumas pessoas que eu pensava que pudessem ter um viés democrático estão tendendo para um viés totalitário, autocrático? É porque também a sua personalidade se inclina para isso, e aí a gente volta para as pautas de valores. Existiu um preparo anterior, isso é planejado, a gente chama isso de operação psicológica. Eu, inclusive, fui professor da disciplina de operações psicológicas do Exército, da ESAEX, em 2005 e 2006, aí em Salvador, e existe como ganhar uma guerra sem dar um tiro. Ou a preparação de um coletivo. Então, qual é a preparação? Primeiro, se incita a questões de pautas de valores, questões de sexualidade, que crianças vão ser assediadas, se cria tudo isso como um conjunto de informação, ou, no caso de desinformação. Aí a pessoa fica com medo de perder esses valores, família tradicional, a família tradicional brasileira, família nuclear, preservação.
E é interessante que as pessoas que muitas vezes defendem essas famílias são pessoas que têm a família desestruturada, ou muitas vezes têm amantes, ou muitas vezes não tem várias mulheres, enfim. E é curioso defender isso. Mas o que se prevalece é a possibilidade de se verbalizar esses valores. E aí, o que acontece? O indivíduo ele fica com medo de negar aquilo que ele está defendendo, e aí a gente tem dois vetores: a crença relacionada a valores, a questão, essas pautas de família. Veja que o ideal Deus, pátria e família é um ideal fascista, né? Presente, inclusive, na Itália de Mussolini, é um ideal nazista, presente na Alemanha de Hitler. Por que se defendeu essas pautas? Porque isso agrega o íntimo da pessoa, no sentido da preservação do que ele tem de mais, digamos, valoroso. Isso por um lado. Por outro lado, a questão econômica. Pessoas que ficam com medo de perder uma posição face a políticas mais democráticas e sociais. Então elas defendem, e aí é aquela política do eu primeiro. Primeiro eu defendo o meu, depois a gente pode pensar no coletivo. Só que é uma política equivocada, porque a gente sabe que sempre vai beneficiar alguns grupos e possivelmente com um poder totalitário. E aí, doutor Rodrigo, respondendo, a gente tem essa crença arraigada, firmada. Aí o indivíduo, com medo de perder essa crença, altera a realidade. Isso é chamado de dissonância cognitiva. Um autor, para quem quiser pesquisar, é um psicólogo americano chamado Leon Festinger, que vem pesquisando isso desde a década de 70. E hoje se tornou muito, muito claro essa questão da dissonância. O que é dissonância? Eu preciso, para eu não perder a minha crença, que é um sofrimento muito grande, para eu não perder o que eu acredito com muita força, que seria ou acreditar em questões de valores, ou acreditar na defesa econômica e financeira do que eu tenho, de ser classe média, enfim. Eu altero a realidade, eu mudo a realidade. Para um exemplo muito claro, seria assim, como se uma pessoa acreditasse que o marido é fiel, ou a esposa é fiel, né? Acreditasse piamente que o marido é fiel, que tem os valores e tal, e aí, de repente, ele vê que não recebe um dado que não é, uma foto, ou alguém diz, e aí, para não ferir a crença de que acredita que o marido é fiel, ele altera a realidade, dizer, não, isso é fulano que quer, ou fulana que quer matar meu casamento, está invejoso, quer dominar meu marido. Então, altera a realidade, altera os fatos. Por mais que se coloquem fatos, como você mesmo disse, que a gente converse, que a gente fale com pessoas que são que têm uma intelectualidade assim, mais consolidada, no sentido de acreditar na verdade, na ciência. Aí você coloca pessoas duvidando da vacina, duvidando que a Terra sabe, que a Terra acredita que a Terra é plana, duvidando que o universo não é desse tamanho. Quer dizer, são discussões que parece que a gente está voltando à Idade Média, à barbárie, mas isso tem uma origem nessa crença, nessa consolidação, e para ele não abandonar essa crença, altera a realidade. Né? Não sei se eu consegui descrever isso. Ficou muito claro essa questão dessa dissonância, dessa quebra da realidade, e é facilmente perceptível. E daí vem a ideia de que é muito difícil, entre aspas, o povo fala de convencimento, justamente porque se a pessoa tem uma realidade deturpada, tem uma alteração da realidade, o convencimento lógico, democrático, o convencimento básico... Científico, ele é muito mais dificultado. E daí vem a pergunta de duas ouvintes aqui, da Paula Dutra e da Renata, que são as discussões com as pessoas que amamos. A Paula pergunta aqui, como lidar com ataques de pessoas próximas, da família? Responder, sair de perto ou ficar escutando calada? E a outra, a Renata pergunta também da mesma linha, qual é a melhor forma de lidar com um parente próximo, pai, mãe, irmão, que pensa diferente, ela colocou pensa diferente, e não vai, nem quer mudar de opinião. Dandara. Eu quero abrir só um parêntese bem rapidinho para poder complementar essa pergunta, porque às vezes foge um pouquinho do campo da opinião, né? Às vezes tem a desinformação, tem um ataque, tem o cometimento de um crime, porque a gente
infelizmente, tem visto pessoas que a gente ama cometendo crimes em nome de defender aquilo, sendo racista, sendo homofóbico, sendo intolerante religioso, né? Diante de uma situação que foge do campo da opinião, porque a gente não está falando só, né, eu gosto de verde, você de azul. A gente está falando enfim, de parâmetros humanitários. Qual é a melhor maneira de sair disso sem abalar as relações e sem se indispor? E essa questão do crime que você comentou é muito sensível, porque a gente pode ou deve responsabilizar essas pessoas pelo crime, mesmo elas estando dissonantes da realidade, né? São muitas questões complexas. Desculpa, Kleber, te trazer tantas questões assim complexas ou pouco tempo, mas são importantes. Mas eu acho que vale a pena, porque não é uma resposta tão simples e que mexe, inclusive, a afetividade. Eu já me afastei de muitas pessoas próximas, porque eu não esperava que ela tivesse atitudes e eu não posso, além de como ser humano, como profissional, eu respondo a um código de ética. Eu não posso, de maneira alguma, comungar, né, estar nem ouvindo, nem próximo de situações que, como Dandara muito bem colocou, se tornam crimes relacionados à honra, crimes relacionados à identidade e orientação sexual, crimes relacionados a gênero e a raça. Nossa, a gente está vendo isso demais. E isso perpetrado, orquestrado por um poder público federal. A gente não pode dizer que não há uma responsabilização do governo federal. Existe porque são falas, são atitudes. Nós vimos não só a questão do presidente, o próprio vice-presidente Mourão dito que o racismo no Brasil não existia e que era uma coisa de mimimi, que era uma coisa de que as pessoas... Meu Deus do céu, eu atendo crianças negras que estão sofrendo em escolas tradicionais, tanto de Salvador como de Feira de Santana, assédios e abusos que vocês não imaginam. E existe, inclusive, uma permissividade das escolas, né, e uma permissividade dos pais das outras crianças que agridem essas crianças. Da criança perguntar para mim, como psicólogo, de estar acompanhando, quando é que ela vai se tornar branca. Quer dizer, é uma coisa que eu nunca vi isso desse grau, dessa intensidade. Quando a gente fala da dissonância cognitiva, essas pessoas que estão dissonantes, elas não estão livres de serem responsabilizadas disso não, porque a questão da dissonância é uma opção cognitiva, muitas vezes, claro, às vezes não é tão clara e tão consciente, mas é uma opção da pessoa sustentar aquela crença que ela não quer abandonar de maneira nenhuma. Por mais que você diga, olha, a vacina funciona, por mais que você diga, não, houve uma fala que é agressiva, que é de uma orientação até pedófila para uma criança de 14 anos do presidente da República. Não, isso é narrativa, criaram esse termo agora, narrativa, isso é uma narrativa e tal. Olha, e são pessoas que ficam inflamadas, pessoas que... E o perigo, e aí eu não gostaria de falar isso, mas é necessário. Não vejo uma luz tão suave no fim do túnel quanto a isso. Por quê? Porque a dissonância cognitiva ela é confrontada com fatos. O problema é que, à medida que os fatos são colocados, e por isso que as pessoas devem falar, conversar, tudo bem, são familiares, a gente às vezes tem o cuidado, mas não pode deixar de colocar os fatos, porque senão fortalece a crença. Contudo, à medida que os fatos vão aparecendo, e vão aparecer cada vez mais, porque a gente sabe que tem muitos dados encobertos, à medida que os fatos vão aparecendo, a pessoa que tem a dissonância cognitiva, que optar, e a gente tem aí cerca de 20% a 30% da população que tem um adoecimento mental severo, e aí elas não vão querer se livrar dessa crença, elas vão querer continuar com essa crença firme, porque a pessoa que é dissonante, ela sofre. Então ela vai aceitar, não, realmente, meu marido traiu, os dados, aí uma amiga traz uma outra foto, alguém vai falar, olha, eu vi na festa, a pessoa vai lá, vai ver em loco, ela olha, enxerga, mas não quer acreditar, aí aquilo ali impacta, tem um sofrimento, a pessoa sofre, tem um sofrimento psíquico, aquele sofrimento gera um luto, aí ela abandona a crença e diz, não, realmente, eu fui casado com uma pessoa que não me respeitava, eu vou me refazer, e aí refaz. É isso que essas pessoas que acreditam nesse mito, nessa idealização de uma pessoa que não corresponde, inclusive, àquilo que ele propaga,
criou-se essa crença, o sujeito ele vai abandonar. Só que isso vai ser por uma dor, não vai ser simples. O perigo, e aí é o que eu estou chamando a atenção há bastante tempo, a Dandara me conhece, porque a gente já falou sobre isso em outros momentos, o perigo é você sair da dissonância cognitiva para a distopia, que é um processo autoritário, violento. A distopia é quando o sujeito ele precisa matar a realidade para evitar o sofrimento. E como as pessoas estão armadas, o perigo por isso, muito cuidado para quem for, evidentemente, confrontar a realidade dessas pessoas. Passadas as eleições, a gente precisa ter uma cautela, um resguardo, porque as pessoas vão ver outras pessoas felizes da questão da identidade política da pessoa, vai lá com camisa, com tudo. Aquela pessoa que perdeu a eleição, se efetivamente se confirmar essa tendência de voto que a gente está vendo nas pesquisas, ela está tão arraigada no ódio, na confirmação da crença dela, que ela pode querer matar a realidade, ou seja, se livrar da realidade. É quando, por exemplo, o marido, a mulher traída e tal, vai lá matar o marido, a mulher. Né? Ele vai se livrar do problema para não ter que conviver com aquele sofrimento de constatar que aquele sujeito o traiu. Então, quando acontecerem os fatos das revelações que estão para acontecer, de questões que estão para confirmar tudo aquilo que a gente está dizendo, as pessoas elas vão ter um impacto muito grande. E aí é um perigo, porque a gente pode sair da dissonância para a distopia, e que de alguma forma já está acontecendo. Né? Pessoas atirando, esse Roberto Jefferson atirar na Polícia Federal, o outro que mata porque fez uma festa de aniversário com um tema, o adversário político, aí vai lá e entra na festa do adversário para matar o sujeito, ou seja, para se livrar daquele confronto que ele não quer conviver, com aquilo que conviver com a diferença. E isso vai acontecer com LGBTQI+, isso vai acontecer com negros, isso vai acontecer com nordestinos. Por quê? Porque está se inflamando as diferenças, ao invés da gente viver em um país democrático. Por isso que essa eleição é uma eleição extremamente importante para a preservação da saúde mental coletiva, social, ambiental. E essa saúde, ela vai reverberar nas famílias. Então eu tenho muito medo do que possa acontecer no sentido, não medo naquele sentido, a questão de me dar uma angústia, de ver as cenas acontecendo, e a gente precisa, como sociedade organizada, e esse é um dos argumentos que a gente pode ter, é mostrar e falar assim, você quer que tipo de sociedade? Uma inclusiva ou uma segregacionista? Uma sociedade que permita o diálogo, independente se o modelo ainda não está perfeito, se existe roubo, se existe corrupção, mas a gente quer uma sociedade que permite o diálogo entre a ciência, entre as religiões, entre as pessoas da mesma família, ou quer que se preserve um modelo autocrático, um modelo autoritário, em que a gente não tenha condição de opinar. Esse é o divisor de águas que nós precisamos mostrar para as pessoas. Mas sabendo também, doutor Rodrigo, existem pessoas extremamente adoecidas e que a reversão vai ser dolorosa. E o meu receio é que essa dor possa ser mediada por violência. Pois é, conversando aqui com o Dr. Kleber Fialho, que é psicólogo, neurocientista, professor e membro do Núcleo de Neuromodulação da FAMED UFBA. O tempo está estouradíssimo, sabe, Kleber, que esse assunto aqui, como você falou, é assunto para uma pós-graduação inteirinha, para um fim de semana de debates. Mas na semana passada ainda conversamos e achamos muito importante trazer esse assunto para trazer maior clareza sobre o porquê está tão impactada a nossa saúde mental, principalmente nessa última semana. Eu acredito que todo mundo que tem um mínimo de senso, responsabilidade, discernimento, que está acompanhando as notícias, está muito apreensivo com o que vai acontecer e também do terceiro turno que haverá depois do resultado, que vai haver provavelmente uma turbulência aí que a gente vai enfrentar, que vai ter impacto psicológico também. Queria agradecer imensamente sua brilhante participação, você nos honrou muito aqui com sua palavra, e que você deixasse sua rápida mensagem final com seus contatos, se alguém pode seguir na rede social para acompanhar seus pensamentos e seus estudos. Eu não sou muito ativo na rede social, estou tentando atender as demandas, mas o pessoal pode ir no Instagram, @Fialho Kleber, Fialho de faca, né? Fialho Kleber.
E a gente tem algumas publicações, eu tento colocar algumas coisas que permitem com que as pessoas possam ter uma discussão mais branda, né? Mais tranquila das informações. Eu agradeço muito, dar um forte abraço, né? Dr. Rodrigo Guedes, parabéns, competentíssimo no seu quadro, e que bom, faz um bem muito grande para a nossa sociedade. Eu acredito que a gente precisa de mais discussões como essa. Eu sei que o tempo é muito curto, mas as pessoas que estavam ouvindo devem estar todo mundo, eu queria um pouquinho mais. Vamos ver se a gente consegue, ou com outros temas, ou com outras questões, atingir mais essas populações. Mas vão lá no Instagram que tem algumas informações também. Agradeço muito e eu acredito piamente que o que a gente está vivendo é produto de uma necessidade da nossa humanidade. Mas a gente precisa entender que nós também somos feitos de paz, de tranquilidade, de amor. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, para quem está ouvindo e quem está nas eleições. Vamos votar com amor. Pronto, bote o amor no coração e vote. Depois aí vê o que o amor vai lhe dizer. Se for para um lado ou para o outro, não importa, mas vote com amor, não vote com ódio, não. Grande abraço. É isso aí, Kleber Fialho. Muito obrigado pela brilhante participação. Suas portas aqui estão abertas, não só aqui da Mix Salvador 104.3, como das rádios de todo o Grupo Lomes de Comunicação. Dandara, aqui é assunto importantíssimo, né? Muito importante. A gente até estourou aqui o tempo em 10 minutos, né? Por conta da importância de falar sobre isso. Muito obrigada, Kleber. Dr. Rodrigo.